O Amapá entrou no 4º dia de apagão. Desde terça-feira, quando o incêndio atingiu uma estação, 14 municípios do estado estão sem energia elétrica. Há filas imensas para abastecer carros, falta água, falta acesso a alimentos. Moradores do estado usam as redes sociais para denunciar essa situação. Vamos dar uma olhada. Essa altura do campeonato, muitas pessoas já perderam os alimentos que tinham em casa, que já estragou tudo. Comerciantes perderam mercadoria, perderam vendas. Hoje não tem padaria aberta, não tem comércio essa hora. 18 horas e 25 minutos, já tem até supermercado fechado. Não tem energia nos bancos. Os caixas 24 horas aí não estão funcionando. Os que estão funcionando não tem dinheiro. Tá difícil de estar entrando em contato, tá sem internet, além de estar sem energia, é claro. Vela também, tá bem complicado de conseguir vela também. Acabou o gelo nos mercados, acabou a água, né? A situação está complicada. Eu acho que esse é o único estado do país onde não tem o backup em caso de um colapso na energia elétrica ou qualquer outra coisa, né? Que situação! O prefeito de Macapá decretou calamidade pública. O Ministério das Minas e Energia divulgou que está mandando geradores para o estado que serão distribuídos segundo critérios do governo estadual. Essa operação deve levar 15 dias. O restabelecimento da energia em todas as cidades vai demorar o dobro. Isso segundo o próprio ministro Bento Albuquerque. Vamos ouvir. E nós temos perspectivas também, no prazo de até 30 dias, de estabelecer as condições normais de atendimento de energia para o estado do Amapá, dentro da sua situação normal. Luiz Arce, presidente eleito da Bolívia, sofre atentado nesta madrugada. Luiz Arce estava no escritório de campanha em La Paz, participando de uma reunião quando uma dinamite foi deixada na porta do prédio. Houve uma explosão, mas ninguém ficou ferido. A cerimônia de posse de Arce está marcada para o domingo, esse domingo agora. Eleições norte-americanas. Pela primeira vez na história, emissoras de televisão interrompem discurso de um presidente da República. Donald Trump usou mais uma vez a sala de imprensa da Casa Branca para acusar, sem provas, que está havendo fraude na contagem de votos. 3 emissoras cortaram o pronunciamento. Vamos dar uma olhada. It's not a question of who wins, Republican, Democrat. Good evening, everyone. I'm Lindsay Davis. Thanks so much for streaming with us. We've been listening to President Trump addressing the nation for the first time since the wee hours Wednesday morning. He's been making a lot of, frankly, false accusations, baseless claims, and that's not being partisan. That's just stating the fact. He has basically stated that he has claimed that he has won several states that simply have not been projected or called. Cases, they're so one-sided. We're watching President Trump speaking live from the White House, and we have to interrupt here because the president has made a number of false statements, including the notion that there has been fraudulent voting. There has been no evidence of that. Allegations by his campaign, but his campaign spokespeople unable to provide any evidence. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. There are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory that we know of. A Agência de Aviação Americana anunciou agora no final da manhã que o espaço aéreo na região da casa de Joe Biden foi fechado por questões de segurança. Para a gente entender melhor tudo isso, vamos convidar novamente o sociólogo e escritor, comentarista internacional, Legene Mirhan, para participar aqui com a gente. Ele que vem participando do Bom para Todos durante essa semana, nos ajudando a entender esses números nos Estados Unidos. Olá, professor, um prazer te receber novamente. Tudo bem por aí?
Tudo bem, Thalita? Boa tarde, os amigos que nos ouvem, né? Na terça-feira foi o dia da eleição, nós entramos, mas é difícil você fazer uma previsão. Na quarta-feira, com esse sistema caótico de apuração, também era difícil, mas eu anunciei aqui ao vivo para os seus espectadores que o Biden ganharia no mínimo por 273. Os números hoje estão mostrando que ele vai ultrapassar 300. Então, eles não vão anunciar o resultado oficial, porque demora ainda a apuração, né? Mas tudo indica que ele deve dar uma entrevista coletiva hoje. Agradeço que vocês me convidaram novamente, porque hoje a gente pode fazer os comentários pós-era Trump já com base já em números muito consolidados, né? Pois é, ele já anunciou que vai fazer esse pronunciamento hoje à noite em Delaware, para talvez anunciar a vitória de fato. Essa movimentação no espaço aéreo ali da região da casa de Joe Biden, que está sendo comandado por militares, pelo serviço secreto, para fazer a segurança dele, isso já são cuidados ali para um presidente eleito, né? Então a gente também já pode entender que o próprio sistema ali dos Estados Unidos já o entende como um presidente eleito. É o famoso Deep State, né? O Estado profundo, né? Que é um Estado mais poderoso do planeta, ele já está cuidando do cara que vai chefiar esse Estado, né? Que vai ser o chefe de um império, né? Então, a segurança que é feita pela National Security Agency, né? Agência de Segurança Nacional, eles designam a segurança para o presidente da República. Essa agência é só deles, né? Os candidatos ficam com segurança do FBI. Só que hoje a NSA, né, Agência de Segurança Nacional, já quadruplicou a proteção ao Biden, num claro sinal aí que não tem mais volta, Thalita. A coisa mais difícil do mundo é você fazer projeção naquele modelo caótico dos Estados Unidos. Eu gosto de números, eu estudo números, na faculdade a gente também, como sociólogo, tem que estudar estatística. Aqui no Brasil é fácil você fazer previsão. Lá, eles não divulgam o número de abstenções para o Estado. Com muito sacrifício, eu descobri, pesquisando em muitos sites, qual é o número de eleitores registrados. Aí a apuração vai saindo, 70%, 75%, mas eles não dizem abstenção. Aí você tem que fazer uma série de contas para projetar o número de pessoas que vão votar, aí desconta a abstenção, e aí você, com base no percentual, você fala, olha, esse estado aqui não muda mais. É o caso do Arizona e do Nevada, né? Desde quarta-feira o pessoal está inseguro. Não, o Trump vai virar. Não vai virar, pessoal, não vai virar. Já fiz aqui as projeções, né? E o caso da Pensilvânia e o caso da Geórgia, em particular, também nós anunciamos isso, foi na semana passada, pode resgatar aí o seu... Antigamente falava videotape, né? Hoje em dia não é mais isso. Nós anunciamos o quê? Vai aparecer uma coisa que os estudiosos de eleições nos Estados Unidos chamam de miragem vermelha. O Trump ia sair na frente, o vermelho é republicano lá, ia sair na frente nesses estados chamados swing states, que é o pêndulo, né? E aí ia dar uma impressão que ele está ganhando. Só que aí ia começar a chegar os votos por correspondência, que são 2/3 dos democratas, e aí ia dar, então, a virada. Então, ia criar esse clima inicial, que criou, de fato, olha, o Trump vai ser reeleito, etc. Tal, né? A senha para reconhecer que ele foi derrotado foi na noite da madrugada. Eu passei a noite em claro de 3 para 4. Às 2 da manhã, ele deu uma coletiva. Nessa coletiva, ele já fala a palavra fraude, já fala a palavra recorrer à Suprema Corte para interromper contagens, né? E acusa diretamente o seu adversário democrata de estar promovendo a maior fraude eleitoral da história dos Estados Unidos. Olha, quem está ganhando, quem tem certeza da vitória, não precisa usar esse argumento, né? Ele está numa fase desacreditado mundial e nacionalmente nos Estados Unidos. Esse exemplo que você deu agora, gostei dessa pesquisa que vocês fizeram. Essa coletiva que eles deu, vocês pegaram os trechos, né? O meu inglês é bastante bom para entender o que
Você pegou o trecho exato onde as 3 maiores redes interromperam a interrupção porque ele está falando bobagem, ele está mentindo. Claro que aí tem um julgamento já a priori, mas não precisa ser expert. Para você ver um discurso de 18 minutos, os primeiros 5 minutos já vê que ele só estava falando mentira, só estava fazendo acusações falsas, é o que os locutores falaram, né? Sem base nenhuma. Então é inédito nos Estados Unidos um presidente em final de carreira, né? Ter cortado, interrompido a sua coletiva na Casa Branca. Eles entenderam que, na verdade, não era uma coletiva presidencial. Era, na verdade, usando o aparato da Casa Branca, que ele, aliás, até a convenção republicana foi feito lá dentro, e não pode isso. Aí é uso da máquina pública em benefício de uma candidatura. Isso não pode ser assim. E aí, então, eu achei uma atitude até corajosa aí dessa imprensa, dessas redes aí, interromperem. O que mostra o completo descrédito e o isolamento dele. Se ele insistir, inclusive, nessa tese de eu vou até a Suprema Corte, eu vou acusar de fraude, que os democratas são ladrões, então, olha, o aprofundamento do isolamento dele vai aumentar muito, né? Eu não sei se isso que ele está fazendo, se é uma senha para a sua militância, que não é pequena, ela é muito violenta, para essa turma, então, ir mesmo, falar, vamos lá para o quebra-arrebenta, já que não vamos levar mesmo, ninguém vai levar, né? Então, pode ser que esse chororô, mas ele está ficando isolado. Líderes do Partido Republicano não estão aprovando a atitude que ele está tomando. E se confirmar as minhas contas, que o Biden vence por 304 ou mais, né, vai ficar muito, muito ruim ele insistir em não reconhecer Ele já cantou isso faz vários meses. Ele não ia reconhecer, só iria reconhecer se ele vencesse, né? Então mostra o caráter dele, né? Então eu fiz aqui uma série de estudos sobre a história das eleições dos Estados Unidos. Foram 57 eleições, 44 pessoas, né? 45 presidentes, mas teve um cara que foi eleito 4 anos depois que ele perdeu, ele voltou a ser presidente. Por isso que são 45 presidentes, inclusive Trump, está elegendo agora o 46º, mas 44 pessoas, né? Porque um repete. Eu até comigo achava que era o mais natural a reeleição. Erro. Né? Você vê o que é bom a gente pesquisar. Só 15 dos 45 foram reeleitos. 30 perderam reeleição. Então, não é novidade se o Trump tiver interrompido. É como se fosse um mandato de 8 anos, né? Só que um mandato de 8 anos, no meio do mandato, o povo tem direito a fazer uma espécie de plebiscito para ver se ele continua ou não. O povo decidiu interromper o mandato de, em tese, 8 anos, né? Não é inédito. A última vez que aconteceu foi com Clinton. Clinton não permitiu que o George Bush, o pai, em 92, seguisse por mais 4 anos. Então, o Clinton entrou, foi reeleito, aí entrou o filho do Bush, foi reeleito, entrou Obama, foi reeleito, entrou Trump, não será reeleito. Sim. O que é um alívio para toda a humanidade, né? E o que a gente pode falar em relação ao pós-Trump? Então, vamos dar Joe Biden como eleito aqui no Bom para Todos, pelo menos nesse momento, para conseguir projetar o que será os Estados Unidos, o mundo, o Brasil, nessa era pós-Trump, professor. Eu preparei isso também, porque estou fechando um livro com o meu colega José Reinaldo Carvalho, editor de Política Internacional do 247, vai lançar em dezembro o livro. Então, o último capítulo é o livro do mundo pós-Trump. E se o Trump fosse reeleito, né, o mundo com Trump, nós íamos fazer a análise de acordo com a realidade do mundo. O cenário que se desenha hoje, quase que irreversível, é um mundo pós-Trump, né? Então, qual é o cenário? Eu levantei aqui 8 grandes questões, já estão bem alinhavadas, rascunhadas, manuscritas, né? Falta desenvolver aí, vai dar um capítulo de umas 40 páginas. É o capítulo de abertura. O livro Atualidades de Geopolítica Mundial. Então, tem assim, dados muito, muito, muito atuais, né? Então,
a principal questão do mundo, do ponto de vista político, é que a onda direitista internacional neofascista, ela, se não for totalmente interrompida, ela sofre uma derrota retumbante. O trumpismo, o bolsonarismo, né, o fascismo não vão ficar mortos. Aqui no Brasil, eles saíram do armário em junho de 2013, naquelas tais passeatas, né? E não vão voltar para o armário. Esqueçam disso. Esses caras vieram para ficar. E vão ter, amealhar aí 1/3 do eleitorado, 1/4, né? Nós vamos ter que conviver. O problema é que eles são muito violentos. Eles batem, eles agridem, eles falam que vão estrupar as mulheres, eles batem nos homossexuais, machucam, matam, né? Esses caras são muito violentos. Eles não foram... A formação política deles não é para conviver numa sociedade plural, democrática. Eles são violentos. Eu tenho medo, às vezes, de bater boca com... Outro dia, discuti com um provável bolsonarista sobre uma vaga, né? Eu sou idoso, uma vaga marcada, né? Vaga que a lei brasileira permite. Ele foi para cima de mim, me deu um soco, derrubou meu... Eu ia chamar a polícia, derrubou meu celular, quebrou. É violência esses caras, né? Então, nós estamos... sofreu um baque, não está morta, essa é a principal questão. Aí você podia me perguntar, mas então o Biden vai promover uma grande democratização do mundo? Não sei, não é? Eu volto a dizer que nós votamos no Biden, nós e milhões, né? A esquerda americana, né? Os comunistas lá, todo mundo votou no Biden, não é pelo Biden. Deixar isso bem claro, é o voto contra o Trump. Lá não tem 2 turnos, já vimos isso. Então, atingido esse objetivo, né, quem é anticapitalista, né, quem é socialista e tal, vai fazer oposição ao Biden, né? Agora, tem algumas medidas que provavelmente Biden tomará de imediato, que mesmo nós fazendo oposição a ele, né, não dá para reconhecer que é positivo. Vou dar 2 para vocês entenderem o significado da nova era que se entra, né? E é fácil ver o contrário, vamos dizer até que se não confirme mesmo que o Biden ganhou e se mantém o Trump. É só você pôr um sinal ao contrário de tudo que eu vou falar agora. É muito didático essa... A primeira coisa é a questão ambiental do mundo. O Trump retirou os Estados Unidos do maior acordo climático da história que a humanidade conseguiu produzir, que é o chamado Acordo lá de Paris, né? Os Estados Unidos saíram do acordo. O Biden vai voltar aos Estados Unidos no dia da posse, ou no dia seguinte. Isso é ruim para a humanidade? Mesmo ele sendo capitalista, neoliberal, não é positivo que ele faça isso? O Biden vai tomar uma providência que está no programa dele, nós falamos isso, acho que na quarta-feira, a mudança da matriz energética, né, de hidrocarboneto do petróleo para energia limpa, está no programa dele, 15 anos. É o fim da indústria do petróleo. O Trump tentou aproveitar isso naquele primeiro programa, não sei se você viu. Olha, ele vai acabar com a indústria petroleira, né? Tentou usar eleitoralmente. Não deu certo, né? Porque o petróleo é finito. Ele vai acabar. Alguns dizem que 50 anos, mas se você puder ter uma matriz energética que, digamos, 70% da energia do Brasil viesse das marés, do vento, do sol, da energia atômica, né? Ela é bem controlada, ela é uma energia limpa. Não é melhor do que continuar poluindo? Né? Ele fala em 15 anos. Eu fiquei surpreso com esse número, né? Então, nesse sentido, a questão ambiental, aí entra já num aspecto, eu não sei se nós vamos tratar, mas provavelmente vamos, né? Que é o reflexo disso no Brasil. O problema ambiental, né? Claro que eles estão de olho na Amazônia. O imperialismo a vida inteira quis tomar a Amazônia da gente, internacionalizar a Amazônia. Nós não vamos deixar. Isso não vai acontecer, né? Não só porque esse governo não queira, mas porque nós cidadãos, não vamos deixar isso acontecer. O Brasil não será retalhado. No entanto, o mundo inteiro não aceita que a Amazônia esteja sendo queimada, né? Que nem Nero queimou Roma, a Amazônia está sendo queimada, porque 20% do oxigênio da Terra inteira vem daquela região.
Então, não é um problema, de fato, só do Brasil. Temos que o mundo inteiro tem que cuidar, né? E aí é uma contradição muito grande. O Biden foi infeliz quando ele tratou disso no primeiro debate. Nós vamos oferecer ajuda para o Brasil, mas se o Brasil não aceitar, nós vamos tomar providência. Não vem com ameaça para cima da gente. Não é porque esse governo aí eu sou de oposição, mas eu sou um brasileiro patriota, não quero que ele faça. Mas ele tem uma capacidade de articular internacionalmente, dificultar o governo brasileiro. Por exemplo, o Bolsonaro, ano passado, uma das grandes coisas que ele cantou vitória é a assinatura do acordo União Europeia com o Mercosul. A assinatura formal é protocolar, não vale nada. Ele cantou vitória, mas será uma grande derrota, porque isso tem que ser aprovado no Parlamento Europeu e no Parlamento de cada país. Está todo mundo rejeitando. Por quê? Porque o Brasil devasta a Amazônia. Então não tem acordo União Europeia com o Mercosul. Acabou isso aí, não vai ter. E agora com o Biden, né? Ou seja, então esse aspecto ambiental, a agenda vai ser colocada na ordem do dia. A segunda questão que eu vou colocar aqui para vocês é a questão da pandemia. A pandemia não vai acabar até janeiro, né? A Europa está fechando de novo, né? Aqui vai fechar de novo também. É questão de dias, semanas, né? A Holanda fechou ontem, a Inglaterra está fechada, a França fechada, e é fechada, não é confinamento, é lockdown, é para tudo, né? Então não vai acabar a pandemia até janeiro. Ou seja, uma série de providências mundiais vão ter que ser tomadas com esforço conjunto, que hoje os Estados Unidos não estão nesse esforço mundial. A China está, a Rússia está. Ele saiu da Organização Mundial de Saúde, o Donald Trump. Você tem dúvida que no dia seguinte da posse do Biden ele vai voltar para a OMS? Ele vai voltar para a OMS, porque ele reconhece a OMS, porque ele reconhece a ciência. No programa dele, fala em contratar 100 mil, com dinheiro público, 100 mil trabalhadores para vacinar 350 milhões. E vai vacinar com a primeira vacina que aparecer. Ele não vai querer saber a origem da vacina. Ele quer a vacina. Ele é um homem de ciência. Não, se é de ciência, eu não sei, mas ele respeita o pensamento científico. Então, esse é um segundo aspecto que nós poderemos ter aquilo que o Xi Jinping propôs na Assembleia da ONU em setembro e o Putin também. Uma governança global, que é maior do que a ONU. A ONU não é a governança global. A ONU é uma assembleia, um organismo multilateral, etc., que tem suas limitações. Agora, senta em torno de uma mesa Putin, né, Xi, Biden. O Brasil não vai ser chamado mais para essas coisas, né? A Merkel, que é a presidente da União Europeia, né? Senta em torno de uma mesa e toma providências globais. Hoje, os Estados Unidos não faz isso. Eles estão fora da Comissão Mundial, que vai discutir a distribuição das vacinas para 7 bilhões de pessoas. Os Estados Unidos estão fora disso. E o Brasil também, claro. Nós estamos fora de tudo. Os Estados Unidos saem, nós saímos juntos. Os Estados Unidos saiu da OMS, nós não saímos, mas paramos de pagar. Paramos de pagar a ONU, inclusive. Isso os Estados Unidos ainda não parou de pagar. Eu não duvidaria muito, se o Trump fosse reeleito, que ele saísse da ONU, porque a ONU só toma decisão que eles já não aceitam mais, né? Ou seja, o Biden é multilateralista, não confundir multilateralismo com multipolaridade do mundo, né? Multilateralismo é isso, você toma uma decisão num órgão da ONU, por exemplo, a Organização Mundial de Comércio, é um órgão multilateral. Um país, um voto. Né? Não tem poder de veto dos Estados Unidos, só vale no Conselho de Segurança. E eles estão perdendo em todo lugar. A última derrota humilhante dos Estados Unidos foi no Conselho de Direitos Humanos da ONU, 49 membros. Eles fizeram campanha, sabe para quem? O Brasil e os Estados Unidos, para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita que não tem parlamento, que mata, que não deixa a mulher nem dirigir carro, etc. E a Arábia Saudita perdeu. E sabe quem entrou? Rússia, Cuba, China, toda a turma que os Estados Unidos odeia, né? Então, você veja que é um órgão multilateral. É um voto, um país. Um país, um voto. Né? Eu entendo que uma nação com a potência dos Estados Unidos jamais aceitariam, evidentemente, um sistema que o tempo todo seja um país, um voto. Eles querem ter algum tipo de privilégio em algum momento, né? Por isso que a Assembleia Geral da ONU não é deliberativa, ela é recomendatária, né?
porque aí o voto dos Estados Unidos é o mesmo da Ilha de Malta, né? Que é uma ilhazinha desse tamaninho. Mas nos órgãos abaixo da Assembleia Geral é tudo assim, um país, um voto. Aí, nesse sentido, eu não vi nenhuma declaração do Biden, no seu programa, na sua história, que contesta as decisões nestes organismos multilaterais de baixo, né? Bom, fora isso, existe um conjunto de outras coisas que eu acho que ele fará. Obama reatou relações com Cuba. Isso é bom para a humanidade ou não? É muito bom. Nós que gostamos de Cuba, que apoiamos a Revolução Cubana, né? Ele não levantou todas as sanções, levantou algumas. Ele permitiu, hoje é permitido troca de envio de dinheiro de um lado para outro, né? Mas não tem, por exemplo, uma linha aérea fixa. Não existe ainda. O Trump tomou posse em janeiro de 2017, rompeu de novo. Eu não tenho dúvida que o Biden vai restabelecer a partir do patamar de Obama e pode ser que melhore a relação. Suspenda de vez, como a ONU, toda a Assembleia Geral recomenda, e assim, 170 votos contra 4, o Brasil agora vota contra Cuba, né? E 10 abstenções, mas é esmagadora na ONU. Todo ano a Assembleia Geral vota. Fim do embargo, fim das sanções a Cuba. Pode ser que ele não só restabeleça, como suspenda as relações. Isso é positivo para nós. O que significa sinalizar uma política, apoiar uma política de direitos humanos para a América Latina, que é a política do governo Carter, que foi interrompido pelo Reagan, não foi reeleito. Em 80, o Carter não ganhou um novo mandato. Um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. E o Biden estava lá com ele, né? O Biden é dessa escola, né? Ele é imperialista? É. Ele é capitalista? É. Ele é neoliberal? É. Mas, dentro desse aspecto, alguns falam de imperialismo humanitário, né? Eu não gosto desse termo, né? Mas ele é uma pessoa conversável, que pode ser que a característica do mundo que eu estou vislumbrando, quero estar certo, mas se eu estiver errado é ruim para a humanidade, um distensionamento geral do mundo. Porque hoje está muito tenso. O Trump empareda, ele bate de frente, ele fala o que vem na cabeça, igualzinho esse, né? Eu não sei quem que espelha em quem, são muito parecidos, né? Nesse momento, a se concretizar esse resultado, de fato, é sorte dos americanos, dos estadunidenses, de fato. Como você disse, depois é fazer oposição, mas nesse momento é de se comemorar esse avanço, enfim. Professor Legeni, olha só, seguinte, quarta-feira da semana que vem a gente continua falando provavelmente sobre Estados Unidos, muita água vai rolar até lá. Vamos falar mais sobre esse mundo pós-Trump, mas já eu te agradeço por essa participação durante a semana toda, nos ajudando a entender as eleições nos Estados Unidos. E vamos ver se na quarta a gente já tem cravado, então, de que Joe Biden é o novo presidente, com o Trump, inclusive, reconhecendo essa vitória, né? Um beijo para você, professor, e até semana que vem. Bom final de semana. Obrigado, um beijo. Até semana. Bom final de semana. Tchau.